Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Sem perca de tempos, irmãos, abra a Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são má e a terra é estéril. E ele lhe disse: trazei uma salva nova, e pondo nela sal, e lhe a trouxeram. O 21. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. 22. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, bater palma, exaltar e glorificar o Senhor. Aleluia! Todos nós sabemos, amados, queridos irmãos, quando Elias já estava findando a sua vida ministerial, Deus agora levanta um homem chamado Eliseu, que tem uma chamada muito linda da parte de Deus para assumir ali aonde o profeta Elias estava se encerrando, para dar continuidade daquilo que o Senhor haveria de fazer pelo seu povo. E o texto vai nos dizer, amados irmãos, que Deus escolhe um homem que era do campo, um homem que arava a terra. E quando Eliseu recebe essa chamada de Deus na sua vida, eu acho muito lindo a convicção desse homem diante de Deus e do seu chamado. Quando ele recebe essa chamada, ele já mata os bois, já queima a lenha e já despede da família e toma agora uma escolha não dele, mas de Deus na sua vida. Toma agora, amados irmãos, um projeto não dele, mas o projeto de Deus para a sua vida. E agora, amados irmãos, os dias já se findando para Elias ir para o céu, no grande sobrenatural de Deus. O que me chama a atenção também, lá no capítulo 2, no versículo 9, o texto vai dizer que Elias diz para Eliseu: Eliseu, pede o que tu queres que eu farei. E Eliseu, amados irmãos, diante daquela convicção do seu chamado, diante da convicção, quem foi que chamou ele? Eliseu disse para Elias: eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus que há em ti. Eu não quero ser igual a ti não, Elias, mas eu quero que Deus faça ainda algo maior ainda na minha vida. Esse, amados irmãos, é muito importante, muito lindo para nós. No versículo 11, o texto vai dizer do capítulo 2, sucedendo que indo eles andando e falando. Eu fico aqui pensando, eu fico, amados irmãos, aqui observando a conversa desses dois homens de Deus. Eliseu ouvindo tudo que Elias, o Senhor fez na sua vida. Eliseu observando, o Eliseu se preparando para uma nova missão na sua vida. E agora no capítulo 12 o texto vai dizer que agora vem o Senhor, amados irmãos, agora leva Elias para o céu. Agora eles estão diante do Jordão. Agora Elias vai para o céu, cai a capa, e Eliseu agora fica somente com a capa de Elias e diante de um grande Jordão. Agora não tinha mais Elias, agora era ele e o seu Deus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas diante da fé que ele tinha e da convicção que ele tinha, amados irmãos, quando ele tomou a capa, ele feriu as águas e ele gritou: Senhor, aonde está o Deus de Elias? Quem crê no Deus que nos escuta, que nos ouve aqui nessa tarde? E o texto vai dizer, irmãos, que ele fere as águas se abre uma banda para um lado e para o outro lado. Então Eliseu começa a atravessar em terra seca. Mas do outro lado, amados irmãos, havia os filhos dos profetas, observando.
E eles viram quando o redemoinho leva o profeta para o céu e fica somente Eliseu com a capa. E eles observam quando Eliseu bate a capa nas águas, as águas se abrem, e eles agora um olha para o outro e diz: o Espírito de Deus, o mesmo Deus de Elias, repousou sobre este homem também. Aleluia! E o texto vai dizer, meus amados irmãos, que agora Eliseu está diante de uma cidade chamada Jericó. Agora, amados irmãos, chegam os filhos do profeta, no versículo que nós lemos, 19. Chegaram-se os homens daquela cidade e disseram a Eliseu: homem de Deus, a cidade que tu vê é uma cidade muito próspera. É uma cidade de muita boa habitação. É um lugar muito excelente. É um lugar que tem tudo para dar certo. É um lugar que tem tudo para nós ser felizes. Mas há dois grandes problemas aqui nessa cidade. Agora, amados irmãos, eles dizem para o profeta: primeiro problema é que as águas desta cidade são águas amargas, são águas ruins. Segundo problema, profeta, o lugar que nós habitamos, a terra, ela é estéril, ela não dá frutos, é uma terra que não dá para plantar, é uma água que não dá para tomar. Agora, amados irmãos, veja bem, iniciando o seu chamado, iniciando a sua vida ministerial, agora diante dos filhos do profeta e diante também de grandes crises na sua vida. E muitas das vezes, amados irmãos, nós que servimos a Deus, passamos também muitas vezes por problemas de crises, que nós dissemos: Senhor, o porquê dessa razão, o porquê disso, o porquê daquilo. Há momentos, amados irmãos, que nós não entendemos. O lugar onde eu estou é um lugar que tem tudo para dar certo. A igreja que eu dirijo é uma igreja que tem tudo para dar certo. Mas por que, Senhor, que isso aqui não vai para frente? Por que, Senhor, que essa terra é estéril? Por que, Senhor, que as fontes d'água dessa cidade são as amargas? Há momento que nós não conseguimos entender o trabalhar do Senhor. Aqui, amados irmãos, eu vejo dois pontos muito importantes. Primeiro, uma pessoa sem Deus, uma pessoa distante da misericórdia do Senhor, ele pode ter tudo nessa vida, mas se o Senhor não for o seu Deus, a sua fonte é amarga, a sua terra é uma terra estéril. Ele pode ter dinheiro, ela pode ter tudo, pode ter fama, pode ter bens, pode ter tudo, mas se o Senhor não estiver na frente, nada dá certo. Quer ver as portas se abrir nesta tarde? Quer ver Deus fazer grandes coisas aqui nessa tarde? Deixa Deus ir na tua frente que tudo vai dar certo aqui nesta tarde. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Segundo ponto, amados irmãos, importante, quando eu li esse texto, eu fiquei observando que muitas vezes nós que somos obreiros da casa do Senhor, muitas vezes nós deparamos com situações, deparamos com problemas que parece não haver mais solução. Muitas vezes nós estamos diante de lutas, de batalhas espirituais que parece que não tem mais cura. Eliseu poderia pensar: olha, quem estava aqui antes era o profeta Elias, se ele não fez nada, eu também não vou fazer. Mas não, quem tem convicção desse Deus que serve é diferente, irmãos. Quem está debaixo da misericórdia do Senhor, ele age diferente, ele pensa diferente, ele vive diferente, porque a última palavra é do Senhor que fez o céu e a terra. São situações que muitas vezes parece que vão até mesmo nos envergonhar. Eu sou um pastor, eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? A habitação é boa, a cidade, todo mundo diz que a cidade tem tudo para dar certo, mas o principal, que é a água e que é a terra, ela não serve para nada. A água é má, a terra é estéril. O que eu vou fazer? São diante de problemas que nós olhamos e Senhor, para onde eu vou? Mas bem-aventurado quem confia no Senhor, né, irmãos?
Eu não sei qual foi a maneira que você entrou por essas portas. Eu não sei qual é a situação que tem batido na porta do teu coração, os problemas, as fadigas, as preocupações, as angústias, a tristeza, as tribulações. Quem sabe eu falo com alguém que está aqui dizendo: pastor, eu já procurei fonte de todo lado dessa Curitiba, eu já fui em todos os cantos e até agora não consegui algo que pode saciar a minha sede e fazer da minha terra uma terra fértil. Eu quero dizer algo de Deus aqui nessa tarde. Tu chegou no melhor lugar desta tarde. Tu está no centro da vontade de Deus, que Ele pode hoje mudar o teu cativeiro nessa tarde. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu lembro, meus amados irmãos, esses tempos atrás fui fazer uma visita e uma família ligou para mim, uma família muito bem sucedida ali em Moarama. E a esposa daquele senhor ligou para mim e falou: pastor Diego, sim, tem como o senhor vir aqui na minha casa fazer uma oração pelo meu esposo, que ele está com câncer, fase terminal, e os médicos dizem que não tem mais jeito. E eu fui, peguei minha esposa, mais um casal de irmãos, fomos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi um problema, pastor Fidelis, pastor Valdecir, que parece que não tinha. Eu falei: agora, senhor, para onde que eu vou? Eu cheguei naquela casa, irmãos, e quando eu cheguei lá no quarto, estava lá o nome do rapaz Edivaldo, estava lá o Edivaldo deitado. E tinha umas 5 mulheres, cada um com um vidrinho na mão, para ungir aquele homem também. E uma era missionária, outra era diaconisa, aquela luta toda. E eu cheguei lá, quando eu vi aquilo, falei: Senhor, e agora? Para onde que eu vou, Senhor? O que vai ser de mim? Fonte amarga, terra estéril. Senhor, e agora? O lugar que eu estou é bom, um homem canceroso, um homem bem sucedido, precisando de salvação, precisando ver quem é o Senhor, quem é o teu poder, mas as fontes estão aqui tudo da amarga, Senhor, misericórdia, que eu faço? E elas chegaram, já me cumprimentaram: pastor, nós estamos aqui esperando o Senhor, que nós vamos fazer uma unção agora, uma transferência de unção para o seu Edivaldo. Fiquei olhando aquilo. E elas com um olho azul, outro olho vermelho, e aquela bagunça toda. E eu falei assim: irmãos, vamos fazer o seguinte, deixa vocês orar primeiro. Pode orar. Se vocês quiserem ungir o Edivaldo, unge. Se vocês quiserem, pode fazer o que vocês quiserem. Depois, eu prefiro orar sozinho. Não, pastor, mas Deus mandou nós aqui junto com o Senhor. Não, pode, fica à vontade. E eu fiquei na porta só em espírito. Há momentos, irmãos, são situações que nós não sabemos o que fazer. Mas o Senhor permite, porque Ele sabe que maior é Ele que está conosco para nos dar vitória. E elas fizeram, irmãos, derramava unção naquele homem. Uma passava a mão nos tumores daquele homem, a outra falava em línguas, e a outra esperneava. E eu ali pedindo: Senhor, eu preciso somente de um sinal do Senhor aqui. Eu não quero sair daqui, Senhor, de cabeça baixa, envergonhado. Eu não quero sair daqui, Senhor, como se fosse alguém fracassado. Eu preciso sair daqui honrado diante dos teus olhos e da tua palavra, porque eu sei que é o Senhor na minha vida. Vocês creem que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus peleja por nós? Quem crê? Acabaram, irmãos, o homem tudo banhado aquele óleo. Aí elas olharam para mim e falaram: pastor, fica à vontade. Eu falei: mas primeiro eu quero pedir licença para vocês. Primeiro eu quero ungir vocês, depois eu vou orar pelo Edivaldo. Eu posso fazer isso? E estava o seu Edivaldo, a esposa, no canto, ele com os tumores nos braços, no peito, nas costas, uma sonda no nariz, voz cansada. Ele assustado vendo aquilo, a mulher do lado. E quando, irmãos, ela: sim, mas quem está doente é o homem aqui, pastor. Eu falei: mas eu preciso orar por vocês primeiro. Vocês deixam orar por vocês? Sim, pode orar. Irmãos, quando nós começamos a orar ali, todas aquelas mulheres caíram no chão endemoniadas. Todas. A missionária ficava igual uma cobra naquele quarto, e gritando e ruivando. E o Edivaldo assustado, com o olho regalado, dizendo: o que está acontecendo? Eu falei: está vendo, seu Edivaldo? Quem está vendo quem é que está orando por você? Está vendo quem é que está ungindo você?
Irmãos, quando nós oramos para aquelas mulheres, repreendemos aqueles demônios. Uma levantou dizendo: eu fui arrebatado em espírito, por isso que eu caí. Eu falei: não, minha irmã, quem está em você é Satanás, porque o meu Deus não derruba ninguém, Ele levanta. É o diabo que derruba. O Deus que eu sirvo levanta e muda o cativeiro e faz uma nova vida. Se nós não confiar nesse Deus, irmãos, nós passamos vergonha. Se nós não confiar nesse Deus, voltamos para trás envergonhado do inimigo. Eliseu estava começando o seu chamado. Eliseu, a cidade é boa, mas a terra é estéril, as fontes são amargas. Eliseu, agora lá no versículo 20, para nós já passar para o pastor. Eliseu disse para aqueles moços: traz-me uma salva nova, um prato novo. Vocês querem ver a solução? Queremos. Vocês querem ver Deus fazer algo aqui? Queremos. Então traz um prato novo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele não trabalha em coisas velhas e nem coisas remendadas. Lembra que Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus capítulo 9? Não tem como pegar um pano novo e costurar num pano velho. Não tem como pegar um vinho novo e derramar no odre velho. As coisas de Deus é nova, porque Ele é ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã também em nossa vida. Eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Ele está aqui para fazer coisas novas aqui nessa tarde. Seja sincero, quem precisa em algo novo, quem necessita coisas novas. Aleluia. Lembra, amados irmãos, que o profeta Isaías falou lá no capítulo 43, versículo 18: não lembrais mais do passado, nem considerais as antigas, porque eis eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Aleluia. Apocalipse, o Senhor vai dizer: eis que faço novas as coisas todos os dias. Eu não sei que situação tu está aqui, meu irmão. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, ministerial. Mas se tu crê nessa palavra, Deus vai fazer coisas novas aqui nesta tarde. Quem recebe algo novo? Quem recebe algo novo? Quem recebe algo novo da parte de Deus aqui nessa tarde? Aleluia. Traz um prato novo, trouxeram. Eliseu agora diz para eles também: traz e coloca nesse prato o quê? Sal. Mas, quem sabe eles poderiam dizer: mas profeta, o que tem a ver sal com água má? O que tem a ver sal com terra estéril? Todos nós sabemos, irmãos, o valor que existe o sal. Ele serve para conservar o alimento. Ele serve para dar o sabor ao alimento. O sal ele serve para purificar. Alguns até mesmo usam no animal as feridas, derrama o sal para cicatrizar. O valor do sal é muito grande. E aquele povo estava perecendo, irmãos, porque não estavam as águas purificadas, porque faltava sal. E lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus vai dizer: vós são o sal da terra. A terra está estéril, mas o Senhor está dizendo: mas onde está o sal da terra? O Brasil está feio, pastor, o mundo está feio, é verdade. Mas Deus está perguntando: aonde está o sal da terra? Eu estou aqui, faço tudo novo, mas aonde está o sal aqui nessa tarde? Alai macanda xandarabalai. Trouxeram, colocaram na mão do profeta. E o versículo 21, para nós ganhar tempo, já quero retornar ao pastor. O texto vai dizer que saiu então Eliseu, saiu. Olha só, Eliseu teve uma atitude. Ele teve uma ação. Não foi as águas, a fonte que foi até ele. Ele saiu ao manancial das águas. Parece que eu vejo Eliseu dizendo para os moços: onde é a fonte que está amarga? Essa fonte aqui, profeta. E ele derramava o quê? O sal. Aonde é essa fonte? É a fonte da oração que se secou, então recebe sal. É a fonte do jejum, profeta, que não tem mais força de jejuar, então recebe purificação, recebe força. É a fonte do perdão, coração magoado, não consigo perdoar, então recebe a ajuda do Espírito Santo.
Qual é a fonte? É a fonte da fé, é uma fé morta, é uma fé que não crê mais em Deus, que não crê mais em algo novo, é uma fé que tudo está bom. Então recebe o poder da palavra, recebe vida, recebe a purificação, recebe a cura, recebe o que Deus tem aqui nessa tarde, que esse cativeiro vai mudar a partir de agora. Mostra para o Senhor qual é a fonte da tua vida que está amarga. Qual é a fonte da tua vida que o inimigo amargou? Qual é a terra da tua vida que não dá mais certo? Mostra para o Senhor aqui nessa tarde. E o texto vai dizer que deitava, lançava sobre o manancial das águas o sal. E agora, irmãos, entra aqui um ponto muito importante para nós. Agora disse Eliseu: assim diz o Senhor. Veja bem que ele não fala assim diz o sal, assim diz o prato, não. Porque cada um no seu lugar que Deus coloca. Existe coisa, meus amados irmãos, que é eu que tenho que fazer. Deus não vai descer do céu e fazer por mim. Mas existem situações que eu não consigo, mas eu tenho um Deus que peleja pela minha causa. Quem crê no Deus do impossível nessa tarde? Eliseu diz: assim diz o Senhor, sararei estas águas. E agora o Eliseu fala que os filhos do profeta não falou que por causa daquelas águas também havia morte na cidade de Jericó. Mas o Deus que ele servia, diz meu servo, fala também que eu repreenderei a morte nessa cidade. Parece que eu vejo Eliseu lá na cisterna, lá no manancial, lá na fonte, dizendo: assim diz o Senhor, hoje chegou o momento da cura, hoje chegou o momento da solução, hoje é o momento que não dá certo, agora vai dar tudo certo. Aonde havia tristeza vai ter alegria, aonde havia miséria vai ter bonança, aonde havia o inimigo agora vai ter paz, aleluia. Você crê nisso aqui nessa tarde? E o texto vai dizer, meus amados irmãos, que ficaram sã aquelas águas. Porque quem é que fez a obra? O Senhor nosso Deus. Aonde, amados irmãos, a água era ruim, agora a água era mais potável daquela região. Por quê? A mão de Deus estava lá. Onde a terra era estéril, onde a terra não produzia, agora começa a produzir. Por quê? Porque aonde tem sal, sal é para dar sabor. Aonde tem um crente verdadeiro, a mão de Deus está estendida para dar vitória. Aonde tem um crente verdadeiro, o diabo não engana, irmãos. Aonde tem um crente verdadeiro, o Senhor mostra que Ele é Deus no céu e na terra, e o inferno se cala diante do Todo-Poderoso. Eu lembro, meus amados irmãos, um testemunho do irmão que contou, que eu fiquei assim maravilhado de ver como que vale a pena nós confiar nesse Deus. Aquele irmão, ele foi enviado para um certo trabalho, assumiu uma igreja. E quando ele chegou naquela cidade, a igreja muito fraca, poucos membros, 5 membros naquele lugar, 3 meses de aluguel vencido. E quando ele chegou naquela fé, naquele ano para assumir aquele trabalho, aquele outro pastor que estava indo embora diz: rapaz, tu veio no pior lugar, tu assumiu a pior igreja. Ele diz: aqui não vai para frente, aqui não dá certo, aqui já veio fulano, ciclano, e começou a dizer, já mudou de salão para tal lugar, já foi para tal lugar, não dá certo. Aqui aquele irmão ficou um pouco abatido, entrou para dentro, o antigo pastor passou a igreja, foi embora, e ele acabou o culto, ele chegou, só tinha 2 obreiros, o tesoureiro mais um irmão. Quando ele acabou o culto, ele foi no escritório da igreja, perguntou para o tesoureiro: irmãos, entrou o dinheiro para pagar o aluguel? Aquele outro obreiro estava lá já, foi brabo com ele. Aí mais um que chegou aqui, mais um que veio só em busca de dinheiro. E aquele irmão ficou tão angustiado com aquilo, saiu para fora, ficou naquela madrugada na igreja, ia buscar a família na outra semana para vir embora. E ele falou: Senhor, o que eu vou fazer neste lugar?
A habitação é boa, mas as fontes são amargas. O que eu vou fazer, Senhor? O Senhor falou para ele, amanhã, 6 horas da manhã, levanta e vai para a praça da cidade. Cidade pequena, irmão, os bancos, tudo em volta, ele foi para a praça. Ele sentou lá, o Senhor falou com ele, o que tu vê? Eu vejo bancos. Banco do Itaú, Bradesco, Sicoob, eu vejo bancos, cidade interior. O Senhor falou para ele, entra no Banco do Brasil. Ele entrou no banco. Chegou lá no banco, muita gente no banco. Ele pensou com ele, falou para mim, pastor, eu pensei que o senhor ia dizer, aqui eu tenho um homem que vai dar um cheque, vai pagar as dívidas da igreja. Amém. Mas o senhor falou para ele, sai do banco e volta para a praça. Ele saiu do banco e entrou na praça. O que tu vê? À direita eu vejo carros. O que tu vê à esquerda? Eu vejo bicicleta, pedestre. Eu vejo gente para lá e para cá, Senhor. Vai no outro banco. Ele levantou e foi para o outro banco. Chegou lá no outro banco cheio de gente. Aí ele falou, Senhor, estou aqui no banco. Sai do banco e volto para a praça. Há momento que nós não entendemos o porquê que estamos aí. O porquê, Senhor, que eu estou neste lugar. Há momentos, obreiros, que nós não entendemos, Senhor, por que eu estou aqui? O que eu vou fazer aqui? Se Deus está contigo, fica tranquilo. Pode 1.000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andou em todos os bancos, deu 9:30 da manhã, ele já tinha andado em todos os bancos, sentado na praça sem entender. O Senhor está dizendo, o que tu vê, meu servo? Eu vejo a cidade cheia de gente, pessoas no banco, entram e saem, carro para lá, carro para cá. O Senhor diz, está vendo que essa cidade é uma cidade próspera? Você está vendo que esse povo é um povo abençoado? Você está vendo que esse povo é um povo trabalhador? Você está vendo que eu tenho tudo para abençoar este lugar, mas não abençoo por causa das fontes amargas, que diz, esse aqui não dá certo, essa igreja não vai para frente, esse pastor não dá certo, esse pastor é ruim. Tu está vendo que tem tudo para dar certo, mas não vai certo por causa das fontes amargas? Sim, Senhor, volta para a igreja, voltou para a igreja. E agora, Senhor, 40 dias, oração e jejum. Senhor, vai de a pé e sai abençoando essa cidade. Você crê num Deus que fala, irmão? Você crê num Deus que muda a nossa história? 40 dias. Primeiro dia levantou 5 horas da manhã, tomou um banho, fez a barba, colocou o paletó, a gravata, a pastinha, saiu andando. Senhor, essa cidade é tua. Esse povo vai ser salvo. Senhor, o Senhor vai libertar essa cidade. O teu nome vai ser glorificado. O Senhor vai ser exaltado. Segundo dia, a mesma coisa. Agora passou 10, 15 dias. Ele dizendo, pastor, os cultos eram 5, era 6, de repente é 20, é 30, é 40, é 50, é 60 pessoas. Os irmãos dizem, o que está acontecendo? Nunca foi para frente esse lugar. Nunca saiu do buraco esta igreja. Quando acabou os 40 dias de oração e jejum, os aluguel estava pago, almas para te batizar. Aonde tem sal tem remédio, diz o Espírito Santo de Deus nessa tarde. Você crê no Deus que honra a tua fé, a tua vida? Aquele irmão ficou 3 anos e meio naquela cidade. Saiu com uma igreja com quase 100 membros, igreja comprou um terreno, construíram. Meus amados irmãos, quem faz o lugar somos nós. Se somos sal dessa terra, Deus está conosco para dar o sabor e a vitória é nossa. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Palmas, que vitória para Jesus.